Quando falamos em ilustração, estamos geralmente nos referindo a representar uma ação, uma imagem que conta um acontecimento específico, e isso quer dizer que vamos lidar com muitos elementos diversos que vão compor a narrativa. É muito fácil se perder com projetos grandes assim, então, antes de qualquer rabisquinho, o nosso primeiro passo é escrever. Isso mesmo, você precisa pensar no que vai ilustrar, e para isso vamos montar um briefing. As nossas decisões criativas vão partir desse documento. É ele que vai conter a ideia, a ação, a ambientação e todas as diretrizes do que não pode faltar na imagem. Logo, ele é a coisa mais importante de se preparar antes de começar a ilustrar. O briefing é o seu norte. Um bom briefing tem o máximo de informações possível para que você não se perca durante o processo, mas eu imagino que ficar perdido é algo que você já deve ter passado antes, quando abraçou uma proposta de arte gigantescamente complexa e ficou encarando a assustadora página em branco. Apesar de parecer uma ótima ideia não ter regras para seguir, em um projeto maior, ir para qualquer lado sem saber onde vai dar é um risco. Primeiro de tempo, mas também da sua confiança. Muita gente se acha pouco criativa ou incapaz de criar imagens porque não sabe como se organizar de forma correta para cumprir essa missão. Por isso, você vai precisar ter o briefing como seu maior aliado. Já nesse exemplo, nós temos algo mais próximo de como deve ser um briefing. Tema estabelecido, personagens e suas ações, ambientação. Isso e muitas outras coisas nas descrições do projeto podem garantir o seu sucesso. Quanto tempo você dedica para cada uma dessas etapas? Um estúdio, um diretor de arte ou qualquer cliente que seja, dedicaram semanas, meses ou até mesmo anos desenvolvendo aquela ideia e preparando todos os detalhes descritivos que esperam ver no resultado final. Então, a capacidade do ilustrador de se manter fiel ao briefing até a conclusão da ilustração garante o sucesso ou o fracasso do projeto. Não tente elaborar o seu briefing em 5 minutos. Tenha mais carinho e atenção ao seu trabalho, e isso inclui cada etapa. Não dar devida atenção a isto pode gerar frustração, desânimo e até te levar a desistir. E não é porque você não tem talento para isso, mas porque você não deu a devida atenção e não dedicou o tempo necessário. Vamos começar pensando no tema. Ainda estamos num curso livre, então escolha o que você gosta, bem na zona de conforto mesmo. A gente não quer pensar em coisas desinteressantes para fazer, já que uma ilustração é um projeto um pouco mais demorado. Então, imagine que você foi contratado por um estúdio que você gosta muito para fazer uma ilustração naquela temática que você adora. Personagens. Quantos deles? Quem são? Como são? Pensar nos personagens normalmente é a parte mais divertida para muita gente. O problema sobre isso é que quando não pensamos o suficiente neles, acabamos copiando muito do que já existe. Pensar nesse conceitual dos personagens de antemão também garante que nós não vamos ficar perdendo tempo na hora de ilustrá-los, inventando durante a pintura. Se muitas vezes temos os personagens como a parte mais divertida de um projeto, o cenário é muitas vezes visto como o vilão da nossa história. Tente pensar que se um personagem eu dedico tempo para criar o rosto, cicatrizes, um cabelo, cor dos olhos, armadura, roupa, equipamentos e tudo mais, tudo no intuito de passar quem ele é e que história ele conta, na criação do cenário não é diferente. Cenário é como um grande personagem que precisa que eu pense em sua arquitetura, sua vegetação, seu clima, hora do dia. Quem é esse cenário? O que ele tem a dizer? Agora que já sabemos quem são os personagens e qual cenário teremos, se pergunte sobre a ação. É sobre o que esses personagens estão fazendo neste ambiente. Tente pensar que esses personagens têm personalidades, características próprias. Então, cada um deles está em uma pose e ação coerente com isso, é bem mais imersivo. E aqui a gente vai falar sobre algumas coisas um pouco mais subjetivas na hora de ter suas ideias. Por exemplo, tente pensar no storytelling, o que você quer que as pessoas entendam ao olharem sua ilustração. Se trata de como você vai contar a ação dos personagens em determinado cenário de forma que as pessoas entendam sua mensagem. Uma forma de facilitar essa visualização é pensar em momentos antes, durante e depois, com base no seu briefing.
Se a descrição da cena é o combate de um orc versus um dragão, você pode pensar em momentos antes do orc encontrar com o dragão. Do mesmo modo, pensar em momentos durante esse encontro. Como será essa batalha? Quem estará em destaque nesse combate? E outros momentos depois dessa batalha. Quem venceu? Como venceu? Em resumo, dependendo do momento escolhido, você pode passar algo totalmente diferente. Outro ponto importante é pensar em coisas como o orc é mais poderoso que o dragão e preciso passar isso, ou o dragão não quer lutar, ele só está se defendendo de caçadores. Como na história de um personagem do universo Avalon, onde temos um troll que caça heróis como vingança pela sua família que foi morta por esses heróis. Então, esses pontos são interessantes na hora das explorações de thumbnail, na busca por encontrar a melhor forma de cumprir o briefing. E acredite, se você não tiver isso anotado, você não vai lembrar. Então, anota tudo, beleza? Um estúdio dedica bastante tempo para a criação dos seus briefings para cada um de seus projetos, e pessoas são contratadas especificamente para criar isso e passar para um concept artist, depois passar para o ilustrador, que muitas vezes vai ter um diretor de arte para direcioná-lo durante todo o projeto, e tudo isso para produzir uma arte com um prazo de aproximadamente 30 dias. Fazer isso sozinho, como um estúdio de uma pessoa, com certeza vai levar mais tempo, então calma. Aqui vai uma dica que pode te ajudar muito com todas essas etapas. Você não precisa fazer tudo sozinho. Para a etapa de briefing, por exemplo, se você tiver algum amigo ou amiga que goste de criar e escrever histórias numa temática que você também curte, peça ajuda. Eu mesmo sempre peço ajuda à minha esposa Priscila Souza, quando o assunto é texto. Ela é quem está escrevendo os livros do universo Avalon, e foi pensando nisso que nós criamos alguns briefings e vamos disponibilizar como material desta aula para você utilizá-los como ponto de partida de suas artes. Além disso, para todas as outras etapas, conte com outras pessoas da comunidade artística para receber feedbacks. Participe de grupos do Discord, Facebook ou qualquer outro local onde possa ter um apoio na sua trajetória artística. E já que esta é a primeira aula, já quero avisar para você que todo o conteúdo deste curso está denso e com nível de informações suficiente para você conseguir criar projetos incríveis. Então, mantenha o foco, se dedique, insista que a evolução é certa. Na próxima aula nós vamos falar sobre o uso das referências e como isso pode garantir que sua arte tenha o suporte necessário do início à conclusão do seu projeto. Te espero lá!